no ar mais uma edição do UFSC Entrevista, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai conversar, o nosso papo é sobre educação tecnológica, e para isso estamos recebendo o professor Walter Antônio Basso, que é professor de engenharia lá da UFSC e faz parte do NEPT. Muito obrigado pela sua presença, professor. É uma honra recebê-lo no UFSC Entrevista. E já para começar, o professor pode explicar para a gente o que é o NEPT, o que esse núcleo de estudos faz? NEPT, que seja NEPT, que não tem muita diferença. Na realidade, eu sou engenheiro mecânico e o nosso NEPT, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas de Educação Tecnológica, nasceu mais ou menos numa ideia em 1997, inclusive buscando suprir um pouco essa lacuna que no nosso entendimento tem na educação tecnológica. Mas depois foi se estendendo para a relação ciência, tecnologia e sociedade e vários outros aspectos. E nada mais era que uma reunião de professores interessados em discutir a educação tecnológica mais voltado às questões humanas, né? Ou seja, não a técnica pela técnica, as influências na civilização contemporânea da tecnologia, o porquê que nós devemos ver isso com tanto mais profundidade do que a gente vê, principalmente nas escolas tecnológicas, onde raramente essas questões são discutidas, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, o NEPT é um núcleo que pertence ao Departamento de Engenharia Mecânica, mas eu, na qualidade de professor de Engenharia Mecânica, também sou professor no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC, e temos o pessoal, o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, com quem eu escrevi os livros, a professora Gilvânia Lima dos Santos Basso, que também é da área de literatura e que está trabalhando conosco agora também, os alunos de pós-graduação, que são meus orientadores. Em suma, são pessoas que se preocupam em discutir essa questão que eu te falei anteriormente. E, obviamente, ou não obviamente, mas pelo menos até para deixar a coisa, é tipo do grupo que não tem financiamento nenhum, trabalha por conta, é um grupo de estudos, né? Já que a questão da pesquisa fica tão em voga hoje em dia, né? Nós estudamos bastante a educação tecnológica para realmente tentar trazer as questões humanas mais para perto dos formados ou formandos ou futuros profissionais da engenharia, da medicina, da tecnologia, porque todos esses são cursos profissionalizantes importantes para a nação. Então, professor, vocês, nesse núcleo de estudos, vocês discutem, conversam sobre as relações entre os cursos ligados à tecnologia, os cursos ligados entre as humanas, buscando uma forma de convergência entre as temáticas dessas diferentes áreas, seria isso? Veja, quando se fala em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, de novo cai naquela questão teórica, não, porque é isso, porque é aquilo. Eu acho que essa questão multidisciplinar, transdisciplinar, e seja lá o disciplinar que aconteça aí, faz muito mais parte da formação do professor. Então, seja professor na literatura, seja professor na sociologia, seja professor na filosofia, na engenharia, na medicina, é a epistemologia desse professor que conta a forma com que ele vai trabalhar esse conhecimento, entende? Então, são mais ou menos essas questões que a gente procura estudar, e com bastante aprofundamento através da leitura de N livros, artigos, etc., etc., para ver de que forma a gente realmente vai conseguir isso, né? Porque não são só remendos em grades curriculares e de repente diz o seguinte, aqui na engenharia está faltando uma disciplina de filosofia, daí ele pega um professor lá da filosofia, traz aqui para... Isso não funciona. Isso não funciona porque a cultura de determinados cursos vai rechaçar esse tipo de intromissão, entre aspas, dentro de uma área de conhecimento que já está sedimentada dentro da cultura escolar mesmo, né? Então, a ideia que se tem com isso aqui é realmente transformar numa questão interdisciplinar na formação dos professores. Por exemplo, eu acho que um professor de engenharia tem que conhecer muito de sociologia, de filosofia, de tudo, de economia, etc., etc., não com profundidade, mas pelo menos na hora que estiver junto aos seus estudantes, até porque não existem problemas multifacetados. Todos eles são interligados através do acontecimento das questões contemporâneas. Não existe tecnologia sem uma análise sociológica, sem uma análise econômica, sem uma análise ética, etc. Do reflexo, do impacto Perfeito. dela. Então, é essa a ideia que nós temos quando a gente reúne essas... Tanto é verdade que existem pessoas das mais diversas formações trabalhando nesse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, há pouco tempo eu escrevi uma coluna para uma revista de odontologia. Aliás, uma revista que me trouxe muito prazer em fazer essa coluna, a Revista Clínica, com o professor Luiz Baratieri era o editor-chefe e me convidou para fazer isso. Fiquei muito satisfeito em ver que todas as áreas estão com esse tipo de preocupação. Inclusive, só para te adiantar em primeira mão, tem um livro que já está na editora da UFSC, que eu escrevi baseado nessas crônicas, exatamente com esse tipo de discussão. São discussões mais
atualizadas. Por exemplo, eu chego na frente dos meus alunos, se de repente eles me perguntam sobre o noticiário que aconteceu ontem, eu não tenho como me desviar disso, entende? Então são essas questões outras, essas questões reais que a gente tem que trazer para a sala de aula. O professor acredita que hoje a universidade, o meio acadêmico, ele está se blindando de alguma forma dos problemas sociais ou tentando se afastar da sociedade, que seria, no caso, o alvo da sua produção? Eu acho que não deliberadamente, mas eu acho que a universidade, e isso é uma questão muito particular, né? Não quero colocar meu grupo a defender a mesma coisa, porque eu não sei como é que eles pensam, mas eu penso assim. Eu acho que a universidade se transformou numa redoma. A universidade, inclusive, me parece que um pouco pretensiosa, né? Achando que a sociedade é uma coisa e lá temos os pensadores que produzem pesquisa, que produzem o conhecimento, etc, etc. Sem essa ligação com a sociedade, isso não existe. Isso é trabalho, como é que poderia dizer, que não serve para ninguém, nem para os próprios professores que estão fazendo isso, porque não tem essa retroalimentação dos problemas contemporâneos. E veja, nós vivemos numa sociedade hoje que está ávida por soluções e não ficar levando as coisas para dizer, não, vem outra tecnologia que vai corrigir essa que eventualmente não deu certo. Tecnologias descartáveis, que é o que a gente vê. E veja o que nós estamos vivendo hoje, a questão de São Paulo com a questão da seca. Ah, não, mas isso é porque não chove. Não é porque não chove, é porque nós não estamos pensando em problemas reais. Nós estamos meio que jogando tudo para baixo do tapete. Querendo me estender, é o produzir por produzir, é o consumir por consumir. A felicidade hoje está estampada nos painéis de outdoor, na televisão, dizendo o seguinte, consuma, 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 que você vai ser feliz. E isso acaba passando para as pessoas a ideia de que se existe algum problema, logo surgirá uma tecnologia que vai suprir esse problema, que vai solucionar. E não o comportamento, não está se discutindo o comportamento, a atitude, como a gente interage com o meio, né? Veja, eu não quero ser absolutamente dono da verdade, mas isso é o que nós chamamos de tecnófilos e tecnófobos. Ou seja, os tecnófobos acham que a tecnologia é má para tudo. Só traz problema, poluição, o que é uma inverdade absurda. E os tecnófilos acham que a solução de tudo está na tecnologia. Então a ideia que a gente tem com esse tipo de equilíbrio é tentar trazer um meio de campo para que essas coisas ocorram, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Ou seja, nós temos que ter uma lógica de verificar que a tecnologia é boa sim, desde que usada com equilíbrio, sensatez, etc, etc. Porque eu já te falei anteriormente na nossa conversa preliminar que existe um paradoxo, hoje por mais louco que possa parecer, que quanto mais tecnologia, mais diferença social nós temos. Deveria ser o contrário. É por quê? Porque a tecnologia é um instrumento de poder que está na mão de poucos e que cada vez se priva mais de dividir isso com a sociedade. Por isso, voltando àquela tua pergunta inicial, eu acho sim que a universidade está se tornando uma redoma. E hoje se tem lá uma pesquisita em demasia, tudo é pesquisa. Por isso que eu prefiro chamar esse nosso grupo de grupo de estudos, porque nós precisamos estudar as questões que estão postas aí. Claro que, por favor, é esse o medo que eu tenho, que as pessoas confundam que eu sou contra a pesquisa. Absolutamente. Absolutamente. Não sou e acho que isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Agora, só isso também está acabando, por exemplo, com os nossos cursos de graduação nas universidades. Ninguém mais dá bola para a graduação. Inclusive, falando em concursos de professores, outras coisas, quando se faz um concurso de professor, já pergunta, aquele lá tem linha para trabalhar com a pós-graduação. Quantos artigos científicos tem esse professor publicado? Isso aí, mais ou menos. Veja, importante mas não pode perder de vista que nós ainda precisamos de gente para lidar com essa juventude sequiosa não de informações mais, mas de discussões, de reflexões, porque de informação nós estamos abarrotados, a televisão, a internet, etc, etc. É o celular ali com um símbolozinho informando que tem alguma coisa. E a universidade está perdendo esse grande privilégio que era construir conhecimento com essas pessoas que vão depois tomar os cargos que estão postos aí. Daí não adianta a gente ficar aqui, oh meu Deus, que violência, essa lamentação pública o tempo inteiro e achando que a educação tem que só estar lá em picos de doutorado e graduação, e quando a educação básica e a educação inclusive da graduação das universidades está indo para o espaço. Essa essência está se perdendo. Professor, a gente vai fazer uma pausa no Fisca Entrevista. E você aí de casa continue com a gente que a gente volta rapidinho.